A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 22, que é o sofrimento do Messias. Foi profecia de Davi, né? Os Salmos de Davi, escrito para o cantor Mor, não se sabe qual a data específica que esses salmos foi escrito, sendo os salmos proféticos relatando o martírio do Messias, né, de Jesus Cristo. As profecias desses salmos relatam o martírio de Jesus Cristo na cruz do Calvário e é identificado como parte da mensagem eterna para o Evangelho de Deus, né? Salmos 22 é um dos mais famosos clamores por socorro que encontramos em todo o Velho Testamento. Neste Salmos, né, o salmista suplica por ajuda divina em uma situação de extrema adversidade, na qual se depara com a possibilidade real da sua morte. O salmista reconhece a ação de Deus em sua vida e a sua experiência serve para um testemunho de fidelidade do Senhor para com aqueles que o buscam. Então veja que Davi confiava fiamente em Deus, né? Mesmo ele até sido ameaçado de morte, ele confiava que Deus sempre ia livrar ele desse mal. Como nós também temos que confiar em Deus, para Deus nos livrar de todo o mal que vem sobre nós, né? Todas aquelas hostes celestiais, né, que vêm sobre nossas vidas, né, que são mandados ou são postos, né, por outras pessoas, né? Então, nós temos que se defender sobre esse mal, né, confiando em Cristo, né? Só Ele que pode nos salvar e nos libertar. Aqui vamos falar sobre as promessas e as profecias messiânicas. A primeira, o sofrimento profético do Messias, vai dos Salmos 22, do 1 ao 8. O Salmos 21 diz assim, começa com a palavra que Cristo utilizava na cruz sob grande tortura. Salmos 22, 1 diz assim, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas as tuas palavras do meu bramido e não me auxilias? Então, lá em Mateus, também, 27 e 46, está escrito assim, né? Já depois, quando Cristo já estava na cruz, ele diz assim, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então veja bem que ali já Mateus, ele estava escrevendo na língua dele, né? No aramaico, né? Por isso que fala Eli, Eli. Já em Marcos estava escrito em grego e fala Eloi, Eloi, lá em Marcos 15, 34. Então, às vezes, as pessoas se confundem, né? Por quê? Porque aqui Mateus escreveu na sua língua natal, que era o aramaico. Já Marcos já escreveu em grego. Então, por isso que tem essa diferença, Eli, Eli, Eloi, Eloi, que é a mesma coisa. Tá? Nos Salmos 20, agora falar sobre os Salmos do 22, 2 até o 6, né? Depois você dá uma lidinha lá, porque senão vai ficar muito extenso essa postagem. Mesmo em meio a uma grande dor, Davi confiava sua fé no Deus de seus pais, onde Deus fora fiel às gerações anteriores, com certeza continuar fiel até recorrerem a Ele, né? Até que se recorram a Ele. Então, mesmo hoje, Deus é fiel. Esse sofrimento de Davi se sente um verme, né? Ele já achava que já era um verme, onde ele se achava que estava no final do poço, onde seus inimigos ridicularizavam sua fé no Senhor. Então, muitos querem ficar falando, você é crente, né? Você está perdendo tempo, né? Estamos perdendo tempo, o tempo da vida se eu ficar atrás dessas pessoas, né? Então, não devemos perder tempo nas coisas de Deus, nós temos que conquistar, né? Isso está lá escrito em Mateus, do capítulo 27, do 27 ao 31, tá? Versículos 7 e 8, retrata a zombaria pelos seus inimigos, onde essas palavras descrevem o que o Senhor sentiu
ao suportar os insultos de seus atormentadores. Então aí, Davi estava falando sobre a zombaria, né? E o que Deus se sentiu, Jesus se sentiu quando estava ali na cruz do Calvário, né? Através dos seus usurpadores, né? Então veja lá, dos seus atormentadores, né? Então veja que os Salmos 22:7 diz assim: todos os que me veem zombaram de mim, estende os lábios e maneia, né? E meneia a cabeça dizendo, no 8, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Lá em Lucas diz assim, Lucas 23, confirmando, né? 23:35, e o povo estava olhando e também os príncipes zombaram dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é Cristo, o escolhido de Deus. Depois está lá também, você dá uma olhadinha lá em Mateus 27, do 39 ao 44, tá? Então veja bem que o que Davi estava falando era o que estava acontecendo lá, né, com Jesus. O item 2, a fragilidade do Messias, do Salmos do 22, do 9 até o 17. Né? Com tantos problemas, né, Davi com tantos problemas e deboches, e à sua volta, ele depositava a sua confiança em Deus, onde ele confiou desde o início da sua vida. Ele, em vez de duvidar da bondade de Deus, ele reafirma a sua fé para toda a vida no Todo-Poderoso. Então, ele confiava no Deus, né? E ele reafirmava que ali ele confiava no Todo-Poderoso. A expressão, não te alongues de mim, no versículo 11, né? No versículo 11 diz assim, onde Davi não pode suportar o sofrimento sem a ajuda divina. Davi usa as imagens divinas para descrever sua angústia, onde a sua aflição é tão profunda que ele parece ter sido sua vida sugada como alguém que esvazia um jarro d'água. Então aqui está lá no versículo Salmos 22, 11, né? Uma terceira parte aqui, a morte do Messias. Então agora Davi vai profetizar, né, como Isaías também profetizou, né, a morte do Messias. Davi também era um profeta e ele profetizou sobre a morte do Messias. Está lá no Salmos do 22, do 14 ao 18. No 14 diz assim, como água me derramei e todos os meus ossos desjuntavam, né? E meu coração é como a cera que derreteu-se dentro de mim. João 19:36 diz assim, mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, como aqui Davi estava falando, né, que saiu água de mim, ele já estava falando de Jesus, né, porque não era de Davi que ele estava falando, né, porque não saiu água de Davi, né, mas ali ele estava profetizando sobre, né, o que é, quando lançaram a lança ali, quando Jesus já estava morto, né, saiu água e sangue. Salmos 22:15, a minha força se secou como um caco e a língua que me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. As palavras de Jesus, né, quando Jesus fala, tive sede, expressa a dor dessa secura tão terrível, o que aqui Davi estava falando, né? O paladar me pusestes em pó da morte, né? Quer dizer, perto da morte. Está lá em João 19:28, diz assim, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que as escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Então veja bem, ele disse aqui, tenho sede, né? Já estava se cumprindo tudo. Lá no Salmos 29, Salmos 69, né? 69:21, diz também, Salmos de Davi, deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre.
Está lá em João, do capítulo 19, 29 ao 30. Nos Salmos 22, 16, diz assim: Pois me rodearam cães juntamente com malfeitores, me cercou, né, e transpassaram-me as mãos e os pés. A expressão transpassaram-me as mãos e os pés prevê claramente a crucificação de Jesus Cristo. Essas palavras são figuras de linguagem que representam, né, as terríveis vivências de Davi como profeta. Ele falou com precisão do sofrimento de Jesus. Então ali você vê, né, transpassaram-se as mãos e os pés, né? Jesus foi pregado ali, né, na cruz, não foi posto como os outros, né, amarrado, mas ele foi pregado. E Davi estava vendo isso, né? Você vê que Davi, ele tinha uma intimidade com o ministério e a morte de Jesus Cristo, né? E hoje que Jesus Cristo já veio, nós não temos essa intimidade ainda com ele, né? Nós não acreditamos que isso aconteceu. Muitos duvidam que Jesus foi na cruz, né? João 20, 27 diz assim: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a sua mão e ponha no meu lado. Veja que não sejam, né, incrédulos, mas crentes, né? Então, Deus fala assim: não são incrédulos, né? Veja lá, eu estou aqui, ó, vê minha mão aí pro o furo dos cravos, né? Vê do lado aqui da minha costela aqui, né? A lança, né? O buraco da lança, né? Lucas e Atos dos Apóstolos diz aqui, ali, né, que Davi era um profeta. Atos 2, 29 diz: Varões e irmãos, seja-me lícito dizer dos livramentos acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. No 30, sendo, pois, ele profeta, olha que ele fala aqui, Lucas, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento de que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria a Cristo para assentar sobre o seu trono. Então veja aí que, né, que veio da genealogia de Davi, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, né? E Jesus é o Messias que levantou ali, né, das profecias de Davi. Você vê que ali Davi, ele fala claramente sobre o que iria acontecer com Jesus Cristo, né? Salmos 22, 18, outra profecia: Repartam entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Olha como Davi tinha intimidade, né? Como era o profeta mesmo de Deus. Além de profeta, era rei também, né? Inventor e levita, né? Davi era completo, mas era imperfeito também, né? Porque nenhum homem é perfeito, né? João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E também a túnica, né? A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura, no 24, né? No João 19, 24. Disseram, pois, uns aos outros: Não os rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi para que se cumprisse as Escrituras que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Então, vê que ali a profecia se cumpriu novamente, né? A quarta parte do pedido de socorro, Salmos do 22 ao 19 até o 31. Então, estamos quase encerrando aqui, né? O Salmos 22, do 19 ao 21, diz assim: Até este ponto, o foco desses salmos havia sido o sofrimento de Davi, ou também falando o sofrimento do Messias. O Senhor, que parecia tão distante, agora é chamado e se aproximar para socorrer, livrar e salvar a Davi.
vendo que o Senhor, né, era a única fonte de força que podia ajudá-lo a refletir os ataques, né, ou a repelir os ataques daqueles que o atormentavam. Então veja bem que ali Davi agora já vê que Deus está longe dele de novo, né? Não estava longe, agora já está perto, né? Mas que ele pedia para que Deus ajudasse a repelir, né, os seus atormentadores, né? Salmos 22, do 22 ao 24. Nesses versículos não somente fala da dor de Davi e profetiza o padecer de Jesus Cristo na cruz, como também ilustre como Deus libertaria, né, o Senhor, né, o Senhor respondeu a Davi que sofrera tanto, promete cantar e louvar ao Senhor, ao seu Redentor. Então Davi fala para Deus, se você me responder meus pedidos, eu vou louvar ao Senhor. A expressão de Davi não foi em vão, pois Deus está próximo e nos responde e nos salva. Então você vê que Davi, né, fala assim, não foi em vão, quer dizer, não foi em vão, porque Deus sempre está perto de nós, não? Salmos 23, 25 a 26. Davi, nesse versículo, promete louvar a Deus por sua salvação milagrosa em meio aos outros crentes. Então veja bem, antes ele falou que ia louvar, como ele recebeu a bênção, então quando ele recebeu a bênção, então começou a louvar o Senhor. E você, quando recebe a bênção, você tem louvado ao Senhor, você tem agradecido? Davi, ele não escondia, né, das coisas que ele falava por Deus, mas ele tinha o coração temente a Deus, igual o coração de Deus, né? Então veja bem que, né, aqui fala que ele tinha o coração segundo o coração de Deus, né? Então você vê que ele falava e cumpria, mas será que os crentes hoje cumprem? Será que aqueles que falam com Deus, quando recebem a gratidão de Deus, cumprem com as promessas que prometeram a ele? É meio difícil, não? Salmos 22, do versículo 27 ao 30. Na expressão todos os limites da terra, né, já no versículo 27, para Davi essas palavras significam a disseminação da notícia para locais muito além de Judá. Quer dizer, ele achou que essas daí influenciar, né, em lugares distantes, mas para Cristo falariam da futura propagação do Evangelho de redenção de todas as gerações, né, e das nações. Então não era só o Evangelho para todo mundo, mas era para todas as gerações das nações. Na expressão todos que descem ao pó, né, diz assim, é uma expressão bíblica comum referente à morte física e à decomposição da carne, né, e os ossos. Então, ali, todos descem ao pó, quer dizer, todos vão voltar ao pó, porque a carne e o sangue vai ficar na terra, mas o que Deus vai levar é o Espírito, né? Então, isso vai ficar para o pó mesmo. Esse corpo é um veículo, né, que sustenta o Espírito que Deus deu para nós. E aí, cabe a nós direcionar o nosso corpo, né, de acordo com as vontades de Deus, para que o Espírito que nós temos dentro do nosso corpo seja levado aos céus, né? Porque nós temos corpo, alma e espírito, né? O corpo é o veículo, a alma é os sentimentos, o espírito é aquilo que Deus deu e pôs em nós. Amém? Encerrando aqui no Salmos 22, 31, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, portanto ele o fez. A expressão ao povo que nascer, esta é uma mensagem evangélica da morte e ressurreição de Jesus, há de que se espalhar, não apenas geograficamente, mas também por todas as eras. Todas as pessoas ouvirão a mensagem clara de que Jesus, né, Jesus vai estar aqui, vai vir buscar aqueles que estão vivos, né, e aqueles que estão mortos também em Cristo, e Deus ainda vai dar uma nova chance lá depois do julgamento final para aqueles que foram bons.
Então, veja bem, né? Tudo isso é o que simboliza o Salmo 22. Só para encerrar, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam aí de deixar seu likezinho aí, seu joinha. Não esqueçam-se de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas para nós ainda falarmos. Ainda nós estamos no Salmos 22. O 23 eu já falei que foi o primeiro Salmos que eu comentei, né? Mas ainda tem muito. Até 150 tem muito chão para se falar. Tem muito tempo ainda, muita coisa que vai ser revelada só aqui no livro de Salmos. Imagina o que está na Bíblia toda. Amém? Não esqueçam de deixar seu comentário aí, se você gostou, tá? E se você quiser ver as séries completas, vê no playlist do meu canal e vejam lá aquelas séries completas com versículos referentes àquela situação que está sendo demonstrada nos livros aí. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.